Oi. Olá, boa noite, gente. Olá, boa Opa, noite. mamãe já entrou, Carol entrou, Diego também. Vamos lá, eu vou adicionar, eu tenho que adicionar a Carol, né? Ela pode colocar aqui. Boa noite, Virna. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Selma também, que acabou de entrar, boa noite. Felipe, boa noite. Boa noite quem está chegando. Vamos Janaína, boa fazer, noite. vamos fazer um lançamento informal. Olá, boa noite. Olá, Ê, Carolzinha. Deixa eu aparecer, Oi, gente. deixa eu aparecer aqui para acompanhar. Tudo bom? Tudo bem? Pois é, estamos mais uma vez aqui. Boa. Silvânia, Maíra Ortiz, boa noite. Olha, a Maíra, tá aí. Oi, Maíra! Que legal! Maíra é uma querida amiga que, nossa, nos formamos Olha só que juntas. maravilha. Curso de letras, Como o mundo é pequeno. 2000 e bolinhas aí. Que massa! Boa noite, Farfalar. Janaína, amiga muito querida também. Boa É, noite, Janinha. olha só, Tomás, mais Wells. Boa noite, Olha querido. aí, tá de Portugal, que legal. Boa noite de Portugal, que Que honra. ótimo! Sejam todos bem-vindos. Que massa! Vamos começando aos poucos, deixando as pessoas entrarem, conectando as boas energias. tá boa a conexão, né, gente? Tá dando pra todo mundo ouvir? Eu estou ouvindo muito bem você, está melhor do que no teste. É, né? Bruno entrou lá, Bruno, mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu acho que a minha conexão tá um pouco lenta, não? Não, Tá dando tá umas leves estável. variações. Tá estável, é. Tá dando umas Eu ac- variações de qualidade, mas não tá travando, não. Dá para lhe ouvir bem e tá Ok. tudo bem. Ó, o Bruno está dizendo que está ouvindo perfeito. Tá ótimo. Tá melhor do que no teste ainda agora. É isso aí. E vamos começar? Vamos começar. Eu deixei ali uma introdução, mas a gente pode começar falando um pouco, né? Não sei. A Vina tá dizendo que a Carol tá linda. Cara da preguiça. É, esses tempos de preguiça, né? Claudinei, boa noite, seja Não, bem-vindo. querida, da Faculdade de Design, Claudinei. Tomás, tá Tomás, aí. querido. Tomar. Saudade, Tomás. Bons tempos. Melhor lugar, uma rede. É verdade, você tá na rede, né, Carol? Né? Estamos todos em rede, Rede, né? Então, é estou fazendo que verdade. jus a minha. Renata Roberta, boa noite, seja bem-vindo. Só gente boa Só gente entrando. boa. Então Vamos lá, né? vamos dar início aos trabalhos. Vai começar, Carolzinha? Falando um pouquinho do Vamos. projeto, assim, como é que começou. Oi? Eu queria que começasse. Hoje eu tô como, né, aqui numa outra esfera, acho que no círculo Você vai ser diferente. convidado hoje. Daniel mediano. Ah, É, mas você não podia deixar de participar do movimento sobre o nosso livro, né? Se não fosse você, o livro não existiria. É uma constatação, assim, de por inscrever o projeto e tudo. Se não fosse eu, mas se não fosse os irmãos Acker, como nasceria o livro se não fosse os irmãos Acker?
A gente pode até começar falando disso, né? Como foi o processo de... Como foi a oportunidade, né, da gente conseguir o edital do Aldir Blanc. Acho que é um bom começo, pode ser? Acho legal. Acho que a Carol pode começar falando essa Certo. parte. Ok. Não, os cachorros. Os cachorros fazem... Peraí. Não, Falando em edital, os cachorrinhos ficam logo. não faz isso. Não faz isso. Gente, agora vai ter um coral. Não vai ter. Não faz isso, Boa não faz noite, isso. bem-vindo. Gente, cachorro. De cachorros, tem 4 cachorrinhos. Então eles têm seus momentos. Mas você vai ficar Cachorro Ficava meio também nervoso com editado, sabe? pronto, deu deu certo. certo. Bom, como nasceu, né? O Entre Caminhos. Ah, eu vou colocar o link. Nasceu de uma. Vou colocar o link do livro. Tá? Na verdade, o livro. Oi, desculpa. É interessante a gente colocar o link do livro fixado, né? Já lembrei agora. Vocês conseguem fazer isso aí? Daqui a pouco a gente vê, Daniel. Fazer o quê? O link Desculpa. fixado, né? Eu não consigo não, Daniel. Acho que talvez só tu. Eu não sei nem se dá pra fazer isso aqui. Eu vi uma outra live, isso foi feito. Mas enfim, eu vou tentar aqui. Carol, pode continuar. Salve, Coletinho. Eu tô rindo aqui da situação dos meus cachorros. Diga lá, Carolzinha. Ai, gente, vamos lá. Eu costumo pensar que o Entre Caminhos ele já nasceu caminhando. Ele nasceu fruto de um encontro, dos vários encontros, da minha observação desses 2 irmãos, esses inquietos e criativos irmãos, os irmãos Áquil, e as suas observações e nuances e delicadezas sobre a cidade, né? Sair rabiscando, escrevendo, anotando suas percepções de diversas formas, de diversas angulações. E, de certa maneira, o Entre Caminhos, tentando alcançar um certo lirismo, uma poesia dessa prática, né? Ele nasceu disso, da minha observação sobre esses 2 irmãos. Então veio essa loucura toda que é a pandemia e veio essas oportunidades com as leis, né? Com os editais promovidos aí com Aldir Blanc. E aqui na Prefeitura de Fortaleza, aqui na nossa cidade, foi lançado um edital, uma chamada, um recurso muito pequeno, a princípio, apenas R$10.200. Não sei se eu deveria falar, era o edital. Não sei. Tão pequeno que a boa parte desses artistas, eles concorreram com editais individuais, assim, performances artísticas, pessoa, não a projetos coletivos. Até tinha chamadas para grupos, né? Com o mesmo valor. Mas, enfim. E podia também entrar para Travou, Carol? Travou um pouquinho. Voltou. Pronto. Então, também poderiam publicações. E aí, assim, na verdade, não havia nada escrito, nada rascunhado. Não havia um projeto específico para que esse livro fosse lançado. E como boa parte das oportunidades acontecem, né, a gente desenvolve o arremate das ideias quando o edital já está lançado. O que é uma loucura, porque muitas vezes nos obriga a conceber um molde sem muito amadurecimento. Então, vai muito no arrisca, numa certa aposta. E foi assim que o Entre Caminhos nasceu. Né, linda? Ó, linda aqui. É isso aí. Boa noite, Simone Norberto, que acabou de entrar. Bem-vinda. Sim, então foi assim que o Entre Caminhos nasceu. E nessa época da feitura do projeto, o Diego, que é o meu grande parceiro, né, de trabalhos e grande amizade que a gente nutre há pouco mais de 10 anos, a gente desenvolveu isso um pouco à distância, as ideias, escrevendo assim muito rapidamente, porque a chamada foi muito curta e o prazo de inscrições também era muito curto.
Mas a gente tentou, vamos dizer assim, abraçar certas ideias da forma mais respeitosa possível. E eu, como produtora, tentei fazer uma certa costura intuitiva do que poderia ser esse livro, no encontro dessas duas figuras tão que eu tenho tanto amor e profunda amizade, que é o Denis Acker, essa pessoa incrível, tão inspiradora. E o Diego, que foi, né, por meio do Diego que eu entrei nessa família Acker e fui tão bem recebida, tão bem acolhida. Diego eu já conhecia há um tempo antes, pela Vila das Artes, né? Eu trabalhava na Vila e conheci o Diego na Escola de Audiovisual, nessa primeira turma, faz um tempinho aí. E desde então esse encontro nos promoveu, né, uma sinergia muito boa. Diversos outros projetos juntos aí. Estamos até hoje juntos aí, né? Mirabolantes. E foi assim que nasceu o Entre Caminhos, né, linda? A bichinha tá aqui concordando com tudo. Você acompanhou tudo. Foi ótimo, mas teve alguns percalços, porque foi período de pandemia. Eu acho que vocês podem falar melhor do que é o Entre Caminhos, que inclusive tem um subtítulo, né, um pouco maior. O registro. Mas... O quê? Eu nunca lembro do subtítulo, né? Vou confessar que eu nunca lembro, nunca consigo dizer. Registros de uma fortaleza além dos muros. Isso aí. Pois é. Isso. E aí, assim, a brincadeira, né? Quando você está fabulando um projeto, a gente fica ali naquele imaginário. Que roupa tem essa ideia, né? E, a princípio, a inquietação, assim, criativa para escrever esse certo norte de ideia era de fazer registros dessa fortaleza, nossa cidade, a ideia da fortaleza fechada, né? Para além de seus muros, para além daquela obviedade, para além do que está ali aprisionado, né, nas paredes e ruínas, as histórias de vidas que estão ali fragmentadas no chão, na sujeira da cidade, na velocidade do caos. É verdade. Trazer uma experiência sinestésica, né, a uma publicação virtual. Então, foi assim que nasceu esse título que... Mas é isso, é uma aposta, é um projeto escrito em poucos dias que vai criando como decorrer. Ele só vai nascer no ato, né? E acho que ninguém mais melhor que vocês para falar sobre isso. É isso. É isso. Maravilha. Geisa entrou agora, boa noite, bem-vinda. O pessoal que está entrando, a gente está fazendo um lançamento informal do nosso livro digital. Tem um comentário fixado que eu coloquei agora há pouco com esse link que vai direto para a nossa página no ISU, onde é possível ler o livro na íntegra. Ele está todo disponível lá. E basta clicar no link. A gente está falando um pouquinho do processo, desde a sua concepção inicial, com a nossa produtora Carol. E vamos continuando aqui a conversa, né? O que mais que a gente pode dizer, gente? Só dizer também que o livro foi lançado em meados de janeiro, não foi isso? Acho que dia 28 de janeiro, se não me engano, por ali. Sim. Final de janeiro. E na ocasião... Isso. Então, na ocasião do lançamento, a gente fez também uma live que está disponível no YouTube, no canal Aqui é o Estúdio. Verdade, está disponível no YouTube. Né? Nós três juntos novamente ali. Qual é o link do YouTube, Carol? Eu posso colocar ele aqui também para as pessoas. É YouTube Aqui é o Estúdio? youtube.com/aqui-o-estúdio. Eu vou colocar ele aqui. Lá você encontra lá. Ficar já direcionado. E aí a primeira live, né? Ela tá salva lá. Isso. Tá salva. Foi uma conversa gostosa.
teve tradução de uma intérprete de Libras, que é a Érica Teodósio, Pronto, uma querida amiga, também professora de Libras. coloquei. E foi um encontro muito bacana, porque também conversamos com pessoas de diversas outras geografias do país, assim, lugares diferentes. E o que é bacana, né, é dessa experiência, por mais virginal que seja, e estranha, com seus delays e atrasos e imagens pixeladas, é uma oportunidade de a gente estar revendo aqui amigos que a gente já não conversa há muito tempo. Por exemplo, a Maíra, minha amiga, entrou aí, eu fiquei surpresa. Olha que legal, Maíra. É verdade. Eu tenho uma profunda admiração. Artista visual maravilhosa, está em Portugal. Maravilha. Então, eu tenho tantos outros amigos, colegas de infância, né? Linda tá concordando. Ai, gente, eu queria compartilhar o rostinho dela, tão bonitinha. Olha só, uma convidada ilustre para a nossa live. Boa noite, linda. Seja bem-vinda, né? E é isso, a gente conversa com todo mundo, enfim, é isso. Temos 13 aqui, né? Pessoas assistindo, que legal. Pronto, eu tenho o que falar. Legal, Carolzinha. É ótimo. Pois é, acho que só completando, Dani, um pouquinho, assim, né, e iniciando, assim, juntou com um processo que já estava, a gente tem esse selo fantoche, né, editorial pequenininho, né, que a gente nunca tinha conseguido botar para frente ainda, né, e lançou alguns fanzines, algumas coisinhas, mas faltava a gente fazer uma coisa mais substancial, né, assim, alguma coisa com tantas ideias, né, a gente está sempre produzindo tanta coisa, tantas possibilidades, né. E a gente, uma coisa legal acho que de falar também é que a gente tem muitos cadernos de viagem, que não só de quando a gente está viajando, né, Daniel, mas em qualquer lugar, né? Eu mesmo estou com o meu aqui do lado, né, aqui pequenininho. Eu vou já mostrar o caderno aqui também desse processo, talvez eu leia algum trecho. Com certeza, Pois acho é. que tudo começa nos cadernos, né? Aí tem colagens, escritas, coisas olha só que assim, legal. né? Já é de Deixa eu hoje? ver. Né, coisinhas coladas, assim, escritinhas, né? Então tem muitos caminhos possíveis, né, que a gente trabalha nas clássicas xicrinhas, né? Olha só. Que ótimo. Pois é, então, assim, é um processo, na verdade, que de anos que a gente está, né, Denis, pensando coisas, pensando os lugares que a gente circula e muito Fortaleza, onde a gente mora, né? Então, essas ideias, né, Carolzinha, acho que é um pouco isso também, assim, de quando a coisa junta, já são energias que já estão ali circulando há muito tempo, né, assim, então, e aí a oportunidade do edital foi muito bacana, né, que propiciou a gente fazer, eu acho que a Carolzinha travou, voltou, a gente fazer... Pronto, voltei. A gente fazer realmente pensar uma coisa, assim, né, foi surgindo essa ideia, essa possibilidade, a Carolzinha foi essencial, realmente não teria livro se não fosse a Carolzinha organizar, juntar as ideias, mandar esse material, organizar todo o projeto, né, e a gente conseguir concluir isso aí, né, conseguir fazer. E aí, acho que quando a gente mandou, a gente sabia, né, e não sabia exatamente o que é que a gente ia fazer. A gente tinha ideias, possibilidades, né, e, oh meu Deus, olha a Linda tá bem feliz, né? Tá gostando do movimento, né? Adorando a bichinha, meu Deus. As vozes novas, né? Muitas vozes. Eita, você tá feliz. Pois é. E aí, pois é, e aí é legal, assim, que foi uma coisa que eu particularmente gosto muito de trabalhar com improviso, com inesperado, né, e o Denis também, né, Daniel, a gente tá sempre trabalhando, e a Carolzinha, né, consequentemente, né, Carolzinha, a gente tá sempre se descobrindo, né, inclusive como amigos, assim, a gente passeando, se deixando descobrir os lugares, um café, uma padaria, uma coisa, né, então acho que nós três, a gente tem muito isso em comum, se deixar levar, se deixar conduzir pelos fluxos, né, de trabalho, de amizade, de possibilidades bacanas que a gente descobre, né? E aí eu acho que o livro respira muito isso, né? Essa coisa a gente depois a gente pode fazer, vamos fazer, né, Daniel, outras lives detalhando alguns processos, né? Mas nessa inicial a gente pode, eu acho que dá para dizer isso, que o livro ele tem uma coisa, espero, né, que ele tem essa coisa muito fresca, assim, de que ele foi crescendo muito organicamente, né? Então a gente foi de fotos que a gente tirou durante esse período da pandemia, coisas que a gente já tinha,
coisas que muitos dias frustrados, né, desde que a gente chegava tarde no centro, que a gente trabalha muito de madrugada, e aí a gente, né, quem trabalha madrugada da manhã vai acordar tarde, aí a gente chegava no centro já tarde, e o centro fechando mais cedo, né, então, e aquela correria de gente indo embora para casa, então foram E vários assim, dias assim. eu estava revendo aqui os meus arquivos e anotações, a produção majoritária do livro aconteceu em dezembro. Pelo que consta aqui nos meus cadernos, a gente foram várias vezes que a gente foi ao centro, acho que 6 ou 7 vezes, e foi todas no mês de dezembro, com aquela correria já para Natal, e aquele clima de risco pela Covid, né? Uhum. Então a gente pegou ali um período difícil de andar no centro, realmente, com toda essa diversidade, o centro que nunca é um lugar tão ele tem uma leveza, ao mesmo tempo ele tem uma pressão, né? E a gente conseguiu estar, acho que um dos meses de um grande movimento, naquele fluxo alucinado, transformar um pouco aquela realidade. Estava olhando aqui os registros do meu caderno para, de repente, ler alguma parte. Assim, os registros que não estão no livro, né? Outras coisas. Legal. Pode ser interessante falar. Quer mostrar um pouquinho do livro? Tá o Inclusive, livro, né? na live que a gente Foi, fez. Carol? Na live que a gente fez, ficou um pouco de fora essa leitura de alguns trechos, né, Ficou do de livro. fora. Acabou de entrar Raquel Rangel. Bem-vinda. Olá, seja bem-vinda. Estamos falando do nosso livro digital. Tem o link aí no fixado para quem quiser baixar, começar a ler, tá o livro completo. Eu vou mostrar agora. Eu mostro agora já? Vocês querem dizer mais algo? Pode ir mostrando ele e a gente vai falando, comentando, né? Pois vamos fazer aqui a mágica das câmeras. Aqui. Deixa eu baixar regular aqui. Ai. Soltou aqui. Vai assim mesmo. Então aqui nós temos a capa, né? Quer falar um pouquinho sobre a capa, Diego? Acho que foi o processo foi muito solto, né? Acho que falar do design do livro assim pode ser legal para outra conversa, né? Mas foi tudo muito intuitivo também, né? A maneira como a gente construiu até o final, esse elemento de surpresa, de descobrir aconteceu, né? Até o design do livro, a maneira como as coisas foram, a ordem que as coisas estão dentro do livro, né? Das páginas, dos escritos, das imagens, né? Então foi tudo muito orgânico, né? E a capa foi, enfim, né? A gente pode detalhar isso aí numa outra live, mas foi um processo de deixar mais neutro, né? E deixar as imagens falarem, de certa maneira, o máximo possível, né? E aí a gente foi fazendo vários jogos, com imagens, com coisas que a gente ouvia, né? Misturando com coisas que a essa gente... página... conceitos, né? De lambi-lambi, de coisas que a gente via no centro mesmo, né? Exatamente. Eu acho que olhando agora para o livro, você nunca mais tinha olhado ele com os olhos. Estão me ouvindo? Ouvindo. Estão me ouvindo? Oi, ouvindo. Deu uma pausa aqui. Eu nunca mais tinha olhado para o livro com os olhos inaugurais, assim, e a gente consegue enxergar a atmosfera do centro, né? Aqui no centro de Fortaleza é muito comum. Essa primeira página é um recorte de você estar andando e tem pessoas que oferecem livro sem nem você pedir, geralmente livro didático, aquelas banquinhas de livro. E aí a gente vai, é uma coisa muito sensorial, assim, eles tentam lhe pegar no grito, quem é daqui sabe. Você está andando, não quer nem saber de livro, a pessoa já fala, é livro, e você, não é livro. E tem uma outra rua que é a Rua das Óticas, né? Que são as pessoas oferecendo óculos. E a gente tem que recusar, não é óculos. E um desses dias, um desses passeios sensoriais, como a gente colocou aqui nessa página,
eu comecei a pensar, gente, e se uma coisa responder a outra, se uma pergunta responder a outra pergunta, né? Se eu criar um círculo absurdo, é livro? Não, é óculos. É óculos? Não, é livro. Então é como se ele se retroalimentasse, né? Ele não responde, mas também ele não pergunta mas ele não foi perguntado, então tá tudo certo. É mais ou menos essa a ideia. E eu lembro que essa foi uma das primeiras coisas, né, Diego, que a gente começou a Foi. desenhar. Tava andando na rua quando tu pensou isso aí, né? A gente. Né? O exame de vista, exatamente. O coletivo Banha de Seda está falando aqui. As pessoas que ficam perguntando se você quer fazer exame de vista ali no meio da rua, que é óculos, né? É gratuito, exame grátis. E aí eu peguei essa licença para trocar o contexto fazer essa brincadeira, né? E é um bom exemplo, né, Daniel? Assim, que eu lembro que a gente estava andando na rua, nós três, e aí quando tu ouviu essa do óculos, exame de vista, tu chegou nessa conclusão aí, criou essa imagem, criou esse diálogo, né? Como tu falou, impossível, e aí eu, mais tarde, não lembro se foi no mesmo dia que eu pensei, enfim, no processo do livro, eu visualizei fazer como se fossem esses lambes infinitos, assim, que fica como se fossem aquelas páginas de livro que você abre, que a gente pensou no livro como um livro físico, né? Até certo ponto, né? Então, aquelas páginas que você abre e tem aquela textura vazando, né? Que passa assim, uma capa dura e tem tem um nome para isso, eu não lembro. Né? Então, foi um pouco nessa. A gente até escreveu, né? Dentro ciclo do centro. Então, como se fosse esses lambes. Agora que eu estou vendo doidos, ler Ciclo do Centro. Não sei se o pessoal consegue ler, mas vocês vão ver realmente. quando pegar o livro. Aí tá desencaixado, eu desencaixei as cores para dar esse tom de impressão de lambe, né? Assim, de baixa qualidade, assim, de qualidade mais solta, né? E aí foi super divertido, né, Denis? Acho que ele ilustra bem o processo, né, que a gente está fazendo, Com né? certeza, com certeza. Vamos adiante. Aqui tem uma página. Essa é uma das calçadas, né, do centro. É, Aqui tem depois de vários processos de composição e coisas, né? Essa página eu acho ela muito interessante. Eu gostei muito de fazer. Foi um pequeno caos, né? Uma representação do centro dentro de uma. Aparenta ter uma ordem, mas ao mesmo tempo é uma loucura, assim, que é o que a gente vê no centro. Tem tranquilidade, mas também tem atropelo, tem inconstância. E foi um exercício de brincar com as palavras. Eu comecei a pensar tudo que tivesse no centro e fui fazendo essa junção de palavras de modo que você consiga ler as palavras uma dentro da outra. A visualização não está muito boa, mas Mas dá quem para quiser ver. ler, dá para ver? Pronto. Dá. E são coisas que a gente passou, né? O bacana, Oi? Podem falar. se me permite. Pode, claro. Não, o bacana também desse exercício, dessa página, é que me parece um mapa também. Exatamente. É um mapa. E nossa Fortaleza, o centro da cidade, é um centro entrecortado, né? Para não dizer Fortaleza toda. As ruas cortam umas outras de uma forma muito facadas. E quando eu mesmo. comecei a fazer, Carol, a ideia foi justamente. Ele me lembrou um mapa, porque aqui você tem quase um deslocamento. É como se fosse uma rua. E eu fiquei até com um certo receio de colocar coisa demais e perder a ideia do mapa, né? Então você tem que ser controlado, assim, para não exceder, não esticar demais o nosso fio e ele perder o contexto. Então a ideia do mapa foi, por isso que ele é um dos primeiros, assim, já como se fosse uma apresentação, uma introdução. E é interessante porque a gente pode ler isso aqui de modo bem intuitivo: tapiocas, praça, prédios, bicicleta, grades, ônibus brancos, metrópole, árvores, esgoto, centro, revistas, pombo camelô, papelaria, estátuas, postes, palacetes, restaurante. E ao mesmo tempo você vai pegando essas imagens na cabeça, né? A gente fica exatamente com a palavra como o seu signo mais forte. A Selma está perguntando se vai ter uma opção impressa.
Ah, sim, vai sim. Nós estamos justamente trabalhando nessa. Essas lives, inclusive, elas já são uma. Acho que a gente pode dizer que é uma preparação para esse momento, né? De fazer um lançamento. É, gente. É isso aí, Daniel, com certeza. É a ideia Com desde o certeza, início, né? a gente quer muito a versão impressa para que a vibração que a gente imagina no livro, que apesar do digital ser muito bom, acessível a todo mundo, ele não é aquela coisa do toque. Quem gosta de livro, assim, quer cheirar o papel, aquela coisa da boa impressão. Então, tudo isso, com certeza, a gente vai atrás assim que possível, né? Eu acho que é interessante, né, Daniel? Assim, pô, eu acho que nesse caso foi de certa maneira, um paradoxo bom, né, Carolzinha? Também, assim, que talvez se a gente tivesse desde o começo feito o livro impresso, eu acho que não seria isso aí. Ele seria porque a gente ficou trabalhando até a última hora e ideias foram chegando e mudando e muitas coisas assim. Então ele seria outra coisa, talvez, né, ficasse bacana, mas seria outra coisa. Esse foi a partir dessa coisa, assim, eu tive que diagramar, e aí a melhor maneira que encontrei foi no Google Apresentações, depois a gente pode fazer um focado nesse processo. Então foi muito instintivo de criar como dava, da maneira que dá, com as limitações que dava, e isso acho que ajudou o processo, dentro do como a gente se propôs para fazer o livro, né? E agora, pensando na impressão, já a partir disso aí é interessante, já com a cabeça mais relaxada, já É vendo, né, o verdade, material, né, Daniel? Eu é acho que verdade. chegou um momento interessante. Aí tem essa página, tem os experimentos visuais Eu acho que e eu acho que eu vou ler essa página, porque eu lembro que esse primeiro texto aqui eu escrevi quando nós estávamos num café. Aquele café, aquele que fica do lado do café do São Luís, agora eu esqueci o nome. Santa Clara, né? Santa Clara, isso. Nós estávamos lá começando a planejar e eu comecei a escrever na hora um texto solto sobre a nossa chegada, que foi exatamente esse. Eu vou pedir a licença de fazer a leitura. Vou ler direto da, não sei de qual tela leu. Vou ler daqui mesmo. É. O chegar é cada vez mais o quase não chegar. Uma parte da cabeça fica, a outra é que vai. Na promessa de um mate gelado, o calor nos afasta de nós. Tudo transborda da agonia dos carros, atravessar de ruas, o mate fica para depois. Uma vez lá, nos sentimos presos, apesar de soltos. É a segurança do café a equilibrar aquele precipício evitado. Dali vemos o recorte de rua, um mundo agitado sem forma, tão cansado já não sabe descansar, tão cheio que não sobram mãos para as sacolas. Daqui de dentro, entre goles do café, sinto-me cada vez mais invisível nesse mundo onde vemos todos e não vemos ninguém. Deu para ouvir? É isso aí. Esse foi o primeiro texto que eu me lembro, acho que foi o primeiro que eu escrevi quando a gente pode mostrar em outra live, os caderninhos que a gente fez, especialmente lá pro centro, né? Que era a época Uhum. de essa coisa do contágio do vírus, o que a gente leva, tem que desinfetar as coisas. E a gente fez 2 caderninhos, né, só para fazer desenhos e textos no centro. A gente pode mostrar em outro movimento. E esse foi o primeiro texto, eu acho que ele meio que apresenta essa como a gente tinha uma variação de ânimos, né? A gente chegava lá esperando uma coisa, acabava encontrando outra, e às vezes você queria tomar um café ou um mate e não podia tomar naquela hora, e tinha que pagar o estacionamento, e tinha alguém pedindo dinheiro do lado, que eu acho que também tem isso aqui, em outra página eu coloquei essa questão. E, e é muito essa questão, assim, o ruído, né? Esses ruídos, como isso chega para a gente aos poucos, né? Eu acho que o livro ele foi muito construído no próprio caminho. Era literalmente entre caminhos. Que ótimo. Saudade de andar pelo centro à Mas eu queria toa, é só dizer verdade. Saudade de andar pelo centro à toa. Thomas Wells, a vida sem café assim, não dá. Com certeza não dá. O café é a nossa base. É isso aí. Diga, Carol.
Não, dizer que a princípio o livro ele não foi concebido, na verdade ele não foi materializado para ser impresso, porque o edital ele era realmente muito, ele dava ênfase para que o projeto nascesse de maneira virtual. Acredito também por conta também da pandemia que nós todos ainda estamos passando, né? Onde a superfície é um perigo, né? Até os martírios teve que ser feito de forma digital, virtual também. O pessoal está falando aqui, saudade de bater perna no centro, a Geisa diz, realmente, uma saudade enorme. E... Oi? Travou? Eu caí? Não, né? Acho que travou. Não sei. Para mim, travou o Deninho. Voltou. Oi, acho que travou um pouquinho. Voltou. Voltou? Alô? Oi? Estamos aqui, né? Voltamos? Estamos aqui, né? Voltamos. Pode continuar. Não, mas que com certeza a vontade maior é de que o livro ele se materialize de maneira impressa, com certeza. E eu não vejo a hora disso acontecer. A gente folhear o texto, né? Sentir aquilo mais próximo. A Raquel, nada como um livro, né? A Raquel falou que gostou do ruído. O ruído é essa peça visual aqui, que eu acho que ela é bem discreta, né? Ao mesmo tempo bem... É uma página que fala um pouco disso, né? Dentro de uma aparente calma tem uma revolta. E eu acho muito interessante. Assim, a gente gosta muito desse tipo de trabalho mais minimalista. De alguma maneira dialogou bastante com essa imagem da calçada, essa composição visual que a gente vai falar em outro momento, que o Diego elaborou, né? É um ruído vertical. Oi, Carol? O ruído vertical. Aqui tem umas pequenas anedotas, eu acho, posso dizer, umas historinhas que eu inventei com base... A gente inventou com base no que a gente via, pequenas coisinhas acontecendo. A atendente do café achou uma aliança no banco da praça e dormiu feliz naquele dia. A madame cheia de sacolas atravessou a rua entre tantas iguais e voltou para o seu país. Eram coisas que a gente via e misturava, e um pouco de ficção com realidade. Essa página ela se repete em 3 momentos ao longo das páginas do livro. E essas situações elas vão se misturando uma na outra. É uma liberdade de você colocar, transformar o mundo da madame no mundo do motoqueiro, que o motoqueiro ignorava o mundo, quase foi atropelado por um táxi e mesmo assim não parava de correr. Então foi um exercício de misturar histórias, né? Eu acho que o centro permite muito. São tantos olhares que a gente vê, tanta vida. E a maioria das vezes a gente não nota, porque é sempre uma pressa para fazer alguma coisa, resolver alguma coisa. Deixa eu ver aqui os comentários. Sim. Raquel disse, vamos mesmo ter ainda muito tempo para ter pouco dos velhos tempos. O mundo mudou e a literatura não entendi aqui, sobremaneira. Lindo demais. Obrigado. A Geise diz que brinca com a sílaba tônica, acho que é um ruído, né? E outros elementos da palavra. Exatamente. A sílaba tônica literalmente explode ali. A mamãe falou que está com saudade de andar no centro. A mamãe conhece o centro, é a grande conhecedora do centro. Boa noite ao pessoal que está entrando. A gente está fazendo o lançamento, uma visão sobre o nosso livro Entre Caminhos. O link fixado, vocês conseguem ler o livro no completo. Estamos falando um pouquinho aqui sobre os processos de criação dele, enquanto eu estou mostrando aqui no computador. Se vocês quiserem falar, gente, podem falar. E quem tiver alguma pergunta também, pode soltar a voz ou as letras. Acho que só reforçar, né, Danilo, que a gente... Foi um processo muito variado, né, intenso, né? A gente está passando as páginas e vem vários filmes na nossa cabeça, né? Assim, de lembranças, de
estudos e coisas feitas no improviso com coisas feitas mais pensadas, misturar isso tudo, né? Mas só para quem está vendo, né, reforçar que a gente vai fazer mais lives. Até a Raquel está Só um falando que quero minutinho, ver Diego. mais. Pois é. Só um minutinho que a Vamos Raquel fazer disse que vai mais, ter né? que sair. Só um momentinho, a Raquel disse que vai ter que sair. Estava Ah, tá. trabalhando, volta para trabalhar. Tudo bem, querida. Só você ter parado por aqui já foi uma alegria. Obrigado pela presença. A live vai ficar gravada, eu espero. E depois você pode assistir de novo. Obrigado por ter vindo. Sim, Diego, pode continuar. Não, exatamente. E aí assim, foi um processo tão intenso, né, que a gente vai dividir em várias lives, né, para falar vários processos, né, que foram feitos e os caderninhos originais, coisas que a gente pensou e abandonou, né? Muita coisa foi pensada e ficou de lado, né? Até a Geisa perguntou aqui como foi a seleção dos textos, né? E de várias origens, né? E outra coisa também que a gente até falou, né, desde uma live tua recente, é que assim, o livro está assinado por nós dois, então de cara não dá para saber quem fez o quê, né? Assim, talvez quem conheça a gente já fica mais, já entende um pouco mais assim o que é cada coisa, né? Mas assim, É são muitos verdade. processos, né? E vai ser legal falar, sei lá, um dia só dos textos, dos teus cadernos, outro dia só das imagens, né? Tem várias categorias de imagens dessas calçadas que eu fui montando, aí tem as fotografias, né, que a gente tratou, desenhos também, né? Então tem muita coisa aí para falar. É isso aí. Queria dar um salve também ao pessoal aqui que eu estou reconhecendo. Tá entrando também, Deise. Oi, Deise, tudo bom? Como é que vai? O pessoal do coletivo Banho de Chuva, né? Meus amigos, parceiros cineclubistas aí entrando também. Entre tantos Que ótimo. outros, né? Estamos conectando 3 universos aqui a princípio, né? Que carregam tantos É. outros. Então é um momento de muito, muito aconchego. Coletivo Dá Banho mais de um salve Chuva. pro Tomás também, Que um grande. massa vocês dividiram o Mas, processo. Ah, obrigado. Pois é, essa é uma ideia antiga, mas tudo acontece no seu devido tempo, né? Para quem está chegando agora, eu estou começando a fazer lives voltadas para processos criativos, literárias, e resolvi chamar o pessoal para a gente falar um pouquinho mais do livro. Esse livro foi lançado em janeiro, de forma digital. Nós fizemos uma live inaugural, ela está no YouTube. E agora nós estamos explorando o Instagram com a sua linguagem própria. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Alex, bem-vindo. Que sentimentos emergiram, Alex, querido. que sentimentos emergiram ao final do processo? Alívio, alegria, vontade de viver ou outras experiências semelhantes? Pois é, a Virna que perguntou. Obrigado pela pergunta. Tu responde, Diego? Eu respondo? Ou a Carol? pode começar, todo mundo responde. Pois é. Deixa eu virar a câmera um pouquinho. Eu posso responder um Pode, pouquinho? claro, Falar um pode ficar à pouquinho? vontade. Pode mandar bala. Para mim, foi Mostrando mais um outra, pouco. né? Assim, eu fiquei particularmente muito feliz, um sentimento de muita alegria, porque era um certo prateado escuro. Você escrever um projeto, tentar promover um encontro de ideias e materializar isso de uma certa aposta, é um certo tatear no escuro. Porque, como eu falei, o projeto não tinha sido sequer rascunhado antes. Foi a partir de um edital que ele se tornou possível, né? Feito em poucos dias, numa certa correria. Então, é claro que certos encontros, quando finalmente chega a notícia de que você foi selecionado com o projeto, né? E agora precisa fazer. E as circunstâncias que o edital, a princípio, levantava aqui em Fortaleza, esse edital em específico, era para concluir em apenas 20 dias. 20 dias. Isso no calor de uma epidemia. Período de dezembro. É verdade. Era muito. Isso gerava umas grandes tensões. E tensões essas que eram, de certa maneira, vamos dizer assim, amplificadas por uma certa falha de comunicação com a própria Secretaria de Cultura de Fortaleza também, que deixava
a gente um certo peso, já, meu Deus, precisa ser executado dessa forma, como a gente rascunhou, como é que a gente vai ter uma certa liberdade de tentar trazer um outro horizonte, uma outra angulação, se não aquela. Isso, em alguns momentos, nesses entrecaminhos, geraram alguns caminhos de dúvidas, de, sei lá, de alguns desencontros, e que eu acho que são importantes, inclusive, porque essas crises, elas acabam nos levando a caminhos criativos também, como vocês encontraram. Houve um momento que, em dezembro, a situação ficou muito mais grave aqui da pandemia, e vocês se viram obrigados a até criar, inclusive, dentro de grandes fabulações sobre o centro, que já estavam presentes nos cadernos de vocês, né? Durante tantos tempos, tantos anos, desde que, né? Enfim, tantos anos aí acumulando material sobre o centro da cidade também. E também as fabulações dos textos, das pequenas crônicas, recordaram por conta desses impeditivos, que era também vivenciar um pouco mais o centro da cidade. A princípio, inclusive, a gente tinha até pensado em se instalar no centro, pouquinho, né? Carol. Aqui tá normal. E agora, Aqui voltou? tá normal. Acho que agora voltou. Voltou? Perdi o finalzinho das suas palavras. A princípio, a gente tinha pensado se instalar no centro, né? Reservar ali algumas hospedarias típicas de senhorinhas ali do centro da cidade, ali daquele comércio ambulante, ficar ali por um tempo, viver, acordar com o centro, né? Mas não foi possível por conta dos riscos da infecção, né? É verdade. Então, outros caminhos outras janelas dessas paredes aí se alumiaram, e aí aconteceu o livro da forma como aconteceu. E é muito gratificante para mim, como produtora, ver que o resultado saiu melhor do que o esperado, melhor do que o imaginado a princípio lá atrás. Então, é como se fosse uma pequena semente de uma árvore, né? Nasceu um ecossistema inteiro. Oh, palavras bonitas. Nasceu, não nasceu aquela árvore, mas nasceu assim uma bela, sei lá, que é uma videira inteira. Maravilha. É essa sensação. Que lindo. Diego, quer falar? Respondendo a Birna. Eu tô viajando aí nas palavras da Carolzinha, assim, acho que você não podia ter falado melhor, Carolzinha, realmente. Mas eu acho que foram essas três coisas, assim, alívio, alegria e vontade de viver outras experiências semelhantes, com certeza. Porque, assim, a gente, como a Carol falou, foram 20 dias, né, e foi muito corrido, e o livro cresceu bastante, né, assim, de um livro que eu achava que só ia ter 30 e poucas páginas para 40 e poucas, e a gente terminou com mais de 100, não foi, Denis, no final? Não, ele tá com 92, mas tem... 92. 92. Pois é, imagina. Então, a gente planejava 80 por ali. E então, pro tempo assim, que tinha, né? Exato, exatamente. Falou, muito apressado o prazo e as condições adversas, a loucura que era ir para o centro, enquanto a maioria dos nossos amigos, as pessoas estavam fazendo, que tinham fomento da Lei Aldir Blanc, estavam fazendo lives, estavam fazendo outras coisas, e a gente foi fazer uma coisa assim um pouco mais, acho que arriscada ou mais ousada, não sei a palavra, mas e de repente tinha que ser feito, né? Assim, não tinha muito para onde ir. A gente simplificou algumas coisas, tirou outras, mas enfim, pode continuar. Não, e aí eu acho que assim foi conforme o livro crescia, né, era bacana, mas dava um certo desespero, assim, oh meu Deus, está crescendo, e a gente tendo que gerir isso aí, e, né, coisas que que a gente nem conseguiu revisar direito, a gente tem que olhar ainda. Então foi ficando foi crescendo realmente o processo e foi dando uns nervosos aí, assim, de conseguir fazer. Mas é muito bacana olhar agora, deu com certeza muita felicidade ver a coisa pronta, né? Olhar a coisa concluída, né? Inclusive fazia tempo que eu não via, bem, só de estar olhando, passando as páginas, como ficou. Eu vou assim, já mostrar um pouquinho. Eu dei uma pausa ali, vou já mostrar. Pois que eu tenho às vezes de alguns trabalhos que eu sinto assim, que nem parece que foi eu que fiz, assim, você dá um distanciamento,
E aí quando você olha, você se desliga um pouco daquele modo de produção, de aquela aparição errada, vixe, essa foto faltou isso aqui, nossa, esse texto deu tanto trabalho, nossa. Então você desliga um pouco esse ruído e olha a coisa pelo que ela é, né? Que é um olhar externo. Você, ficou bacana isso aqui, poxa, isso aqui ficou. Então, acho. Exatamente. E aí dá vontade de fazer mais, né? Já estava imaginando aqui, assim, se. Ixi, a A Carolzinha Carol caiu? saiu, parece que deu Acho que algum ela problema. caiu. Acho que caiu a conexão. Daqui a pouquinho a gente. Ela entra de novo e aí tu manda o convite, ou ela manda. É, Aí. deixa eu ver aqui. Ai, quase que cai Melhor. o celular aqui. Peraí, tá tudo caindo. Deixa eu acompanhar aqui o que está Caindo tudo. acontecendo. A Zilvânia disse muito rico o livro, tudo dialoga. Deve ter sido um processo e tanto a escolha das fotos e dos textos. Parabéns, obrigado. Realmente foi um processo que a gente, se começar a pensar demais, a gente nem entende como é que conseguiu ou como é que deu certo, né, Diego? É, com certeza. Então, os amigos aqui do coletivo Banho de Chuva estão dizendo: nossa, que horror esse prazo. Pois é. Uma loucura, né? Assim, é uma coisa que deveria ajudar, mas uma coisa que não, só para pontuar, Daniel, não, assim, acho que produzir durante a quarentena, durante esse período de pandemia, é muito mais complicado do que a gente imaginou, né? Assim, estar lá no centro, registrar, nem todo mundo, boa parte das pessoas não estava seguindo recomendação de distanciamento nenhum, não usando máscara, usando incorreto, espirrando perto de você, sabe? Tudo o que vocês imaginaram. Então era É, muito desafiador. Como a gente fala às vezes, né, Denis? É um centro que parece que se recusa a querer ser registrado, né? Então era. Aí você chega em casa, trabalhando na madrugada para resolver as coisas de casa, enfim, que já estão muito mais intensas, né? Com tudo isso aí, de limpeza de compra, de pegar e trocar de roupa, tomar banho, essas coisas. Então foi bem difícil, né, Denis? Assim, mas começou a tomar forma, né? E aí até a Selma falou aqui, parabéns pelo trabalho, pelo dia de trabalho, ansiosos pelas próximas lives. Pois é, nas próximas lives a gente vai trabalhar isso aí um pouquinho mais ainda, de mostrar acho processo, que é né? mostrar as referências, né? O livro tem muitas fotos que nós fizemos durante esses dias, algumas outras mais antigas do centro, e a gente fez uma impressão das fotos, a gente vai mostrar isso em outros momentos. São Exatamente. produções e também esse, acho que alguém falou também como foi fazer esse cruzamento entre foto e texto, o que que ia ser, o que queria acompanhar cada uma, né? Voltou a Carolzinha, Daniel. Carol voltou, pronto, vou colocar aqui. O pessoal do coletivo Band Show está dizendo: o centro é uma explosão de culturas e é tão esquecido. Obrigado por visibilizar. Com certeza. Com certeza. A gente é uma riqueza, né? E a gente vai falar sobre esse processo, mas trabalho muito com colagem no livro, de alguma maneira, e quando a gente olhava para algumas imagens, né, Denis, elas praticamente eram uma colagem pronta, assim. A justaposição de elementos, em termos visuais, né, de pessoas, de construções, de várias épocas, de prédios, de anúncios, de árvores, assim, você... Tinha uma foto, né, Denis, que a gente pegou. Eu tinha certeza. Ou tu me perguntou, Diego, tu mexeu nessa foto? Não, ela tá igual. Nossa, mas não é uma colagem, não é uma foto mesmo. É Então a verdade. gente lembra dessa, ali da Praça do Ferreira, na direção ali do Leão do Sul, ali. E a gente voltou no Essa, original para ter certeza que ninguém tinha modificado, porque ela tinha uma essa não entrou, cara que. não. Não é essa? Eu não sei se essa entrou. Boa Eu acho que pergunta. não entrou, não. No meio da loucura, né? Vai entrar no Entre Caminhos 2. A Carol não conseguiu entrar, entrou e não entrou, ela tá num giro. É, Olha quem tá, apareceu. ixi, Acho que a Carol caiu de novo. vamos aguardar ela voltar. Oi? Aguardar ela voltar. Nós estamos quase uma Acabou de hora, né? entrar do Boa Noite. Estamos aqui falando um pouquinho sobre o nosso livro digital. O Elinho tá aí, né? Acabou de entrar, tô cumprimentando ele E aqui. dupla A dinâmica dupla ataca de... novamente. Super live. Ô, Elinho, hoje tá obrigado mais pela presença. hoje tá mais pra uma tripla, né? Que a Carol tá com a gente. É, Ela caiu, daqui a pouco ela deve voltar, ela a volta. nossa produtora. Então, eu acho Acho que que eu é vou isso, né, responder. Danilo? Faltou eu falar da resposta da Virna. Faltou quem? Tu falar, né?
Aquela Vina perguntou que sentimento emergiu no final do processo, de alívio, alegria e vontade de viver outras experiências semelhantes. É verdade. Pois é, Falou. acho que vocês falaram já. Ela voltou? Tá Não, aqui. ainda não. A Carolzinha não. Eu acho. Não apareceu Voltou. aqui agora. Tomando convite, Daniel. Voltei. Mandei. Ela está dizendo parabéns, obrigado. Tem o link, por enquanto, fixado aí para a versão digital do livro. Não sei se você já viu. A gente está justamente pensando na versão impressa. E com certeza vai dar certo para logo. Mas, assim, enquanto a Carol volta, eu vou falar da pergunta da Virna, a sensação que fica, né, sobre o... eu acho que... Oi? Voltou, Carol? Voltei não, eu não tô me vendo. Estamos lhe ouvindo. Nós. Sua presença. Nem sabia Opa, que saiu dava. de novo. Ah, Ela saiu. nunca tinha visto isso, só a Então, voz. é estranho, né? Uma presença. Eu acho que assim, É, acho que a gente falou na outra live, eu acho que eu falei nas outras lives que eu fiz até o momento, ou foi naquela. Acho que é aquela que eu estava contigo, a gente já menos, o risco de contágio é maior. E a gente vê que mesmo naqueles dias do centro que a gente foi fazer o trabalho e tudo mais, sem saber se ia dar certo, mas ali é que tinha uma felicidade, tinha uma sensação que você vai conseguir, que vai dar certo. E eu acho que agora a sensação que fica é uma saudade desses momentos, mas também uma alegria por ter conseguido superar tudo isso, por ter total. conseguido triunfar. Como eu falei agora há pouco, a gente olha o trabalho de alguma forma finalizado e quase não consegue conceber como que a gente fez isso, né? Eu acho que muita gente que está aqui, que de alguma maneira tem alguma produção, também passa um pouco por isso. Carol voltou? Não. A Geisa falou que ficou mudo agora, Denis. Mas aqui Foi? tô Ficou ouvindo. mudo? Aqui, pelo menos aqui eu tô conseguindo ouvir normal. A Carolzinha voltou. Vamos ver se dá certo. Pois é, eu acho que essa sensação de quase de vontade de fazer outro, porque a gente passou É, muitas noites mal dormidas. Opa, voltou. Oi, é. tudo Voltei. bom, cara? Desculpem. Tudo certo? Vamos A Tudo lá. bem, internet não é acontece. muito Vamos voltar boa. rapidinho. Pois eu estava falando do que a gente passou muitas noites mal Dá dormidas, vontade de né, para fazer poder nada. produzir. E com essa mudança no tempo na nossa cabeça do isolamento, a gente acaba usando muita madrugada para fazer nossos trabalhos, que é a hora que tem mais silêncio, que as rotinas da casa diminuem. E durante a produção isso se intensificou muito. A gente ficou. Eu lembro que teve dias, né, Diego, que a gente deixava para tomar café, ficava trabalhando até de manhã, e aí com a cabeça tão agitada, a gente já ia logo tomar café da manhã, Há sei lá, muitos 6, dias. 7 horas da manhã, e ainda estava conversando sobre o livro, fazendo, escrevendo as coisas, ajustando a formatação das páginas. E aí, às vezes, eu ia dormir 9, 10 horas da manhã já. Uma loucura, assim. Entrou num Eu círculo entendo. aí, que era literalmente o círculo do centro. O centro estava entrando na gente de uma forma muito nossa, assim, né? Que eu acho que eu até posso comentar, assim, que a nossa visão do centro é muito particular, né? As pessoas que estão aqui na sala e conhecem o centro de Fortaleza, cada uma tem uma visão. Exato. E acho que é a realização da gente ter conseguido materializar um pouquinho da nossa visão, Com certeza. que é o que fica. É o que fica. E acho que vai ficar ainda mais quando a gente tiver o livro impresso. Né? É isso aí. Sem Vamos, dúvida. vamos batalhar por esse livro impresso. A gente quer muito ver também, Eu né? vou, E inclusive, vocês querem falar alguma coisa, Carol? Não, e eu fico também muito ansiosa pelos desdobramentos, né?
de certa maneira, essas lives aqui de improviso, essa vontade de estar conversando, né? Ampliando os entrecaminhos agora pelas telas, né? É um desdobramento também um pouco dessas experiências todas que nós passamos, né? Esses projetos todos. E é muito gostoso, né? A gente está, de certa maneira, quebrando esses tabus, esses medos, esses receios, vamos dizer assim, essas vergonhas, né? Uhum. Né? A nossa timidez deixando um pouco de lado para poder também, sei lá, conversar, né? É um momento de acalento, de abraço, né? A gente está com tanta saudade um dos outros. Faz tempo que eu não vejo esses meninos e todos esses meus amigos que estão aqui aparecendo também, dando seus oi aqui no chat. Até o Alex apareceu, que está lá na Irlanda há tanto tempo. Querido amigo Alex. Pois é, que legal, né? Então é isso, estamos vivos, estamos com muitos desejos, muitas vontades de criar e estamos em movimento. Que venham mais, né? E que seja tudo saudável e tranquilo. É isso aí. É isso aí. Maravilha. Que venha mais. Vamos encerrar? Eu queria mostrar uma hora, eu ia mostrar um pouco. Oi? Estamos Estamos com com uma uma hora, hora, mas vocês já querem encerrar? Já? Eu ia mostrar mais um pouquinho aqui aproveitar o momento aqui. Nós temos 11 pessoas. O Elinho entrou agora há pouco. Eu ia mostrar um pouquinho do caderno. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para virar a minha câmera. Esse caderno é um dos meus cadernos. Foi o caderno que eu usei na época que a gente fez os nossos percursos no centro. E eu ando sempre com esses cadernos, escrevendo as minhas impressões do dia, as impressões que eu sinto, que eu vejo, essas coisas que podem gerar crônicas ou contos, ou qualquer outra coisa. E a base de uma boa parte dos textos lá do centro do livro Entre Caminhos, a Geisa está falando que está cedo ainda, para a gente encerrar. E aí eu queria ler um pedacinho desse caderno, que essa aqui a gente não fez na live lá inaugural. Eu separei aqui o dia 11 de dezembro de 2020, que era quando a gente estava bem no olho do furacão, assim, produzindo. Aí começa assim: mal dormir, já acordar, e ligar os motores ainda mornos e nos recolocar no oceano máximo do tempo. Acordo tarde, 11h50, um meio-dia, como um sanduíche, me dá um leve enjoo. Aí eu começo a falar um pouco da rotina do dia, não sei se do presunto ou do pepino em conserva, quer dizer, toda essa realidade está inserida nesse dia, né? Escrevo mais um pouco, Diego fala com Carol sobre como será hoje e combinamos de ir de carro com ela, já que uma reunião deles foi cancelada. Almoçamos tarde, umas 14h30, Carol chega para nos pegar. Mamãe decide ir de novo ao centro resolver coisas. A loucura do trânsito, daqueles mesmos de nos fazer entristecer, amuados no carro. Parecia impossível e estava um clima esquisito. E todos juntos sem saber o certo que faríamos e como faríamos, para onde irmos dessa vez. Então são anotações que eu vou coletando. Nós chegamos ao centro nesse dia, por volta de 4h30, como eu coloquei aqui. Uhum. Carol para perto do passeio público. Aí tinha uma pichação. Eu lembro desse dia. Você lembra? Pois é. Lembro. Pichador é capaz de tudo. Estava escrito numa parede, né? Estava literalmente pichada numa parede muito alta. Eu lembro que isso aqui estava numa altura assim, humanamente impossível. Pichador é capaz de tudo, está pichado no alto de uma construção. E aí eu fiquei achando interessante, porque é capaz de tudo, mas ele escreve pichador com X, né? Então ele é capaz de quase tudo. Já que pichador é com CH. E aí você começa a recolher essas coisas, momentos no passeio público, sempre um lado da cidade que é difícil acreditar que exista, pela sua paz, pelo silêncio, a plenitude
E é incrível como o ar caótico do centro desaparece ali, e sobra o verde das muitas árvores e bancos. Inclusive, houve por lá uma reforma, estava mais bem cuidado, com mais segurança e mais sossego. Diego e Carol sentaram, ela exausta do trânsito, e respiraram a natureza. Eu fiz algumas fotos, ainda de forma bem tímida, sem saber direito o que iria fazer delas. Ou talvez já soubesse. Quando a coisa acontece, ela própria já se completa. Já diz o que lhe caberá. Ali não ficamos muito, pela hora, que era a hora avançada. Nessa hora o centro já começa a virar aquela loucura para as pessoas indo embora, ainda mais em época de pandemia, em dezembro. Era por volta, acho que já eram 5 horas da tarde aqui. E aí vai, assim, segue Esse foi o dia que a gente tomou aquele suco de... o suco. O suco de clorofila. clorofila. É capaz de ter sido. Eu não sei se foi no dia do suco, mas boa parte das coisas que estão aqui nesse caderno, Gente, elas foram pro livro. não deixe de viver essa experiência de ir ao centro, naquele dia quente, e tomar um suco de clorofila, olhando para a paisagem ali de uma praça. No caso, qual que era o nome da praça? Coração de Jesus? Não lembro. Foi muito bom. Nossa, saí com uma energia assim como nunca senti na vida. É verdade. Entrou a Geisa Carneiro, boa noite, bem-vinda. Deixa eu ver, o pessoal está falando aqui. Geisa, que legal. Não consigo acompanhar. Cadê? Se dezembro de 2020 é o olho do furacão, estamos em que parte do corpo apocalíptico agora? Pois é. É interessante, né? Agora a gente já... agora realmente a gente não tá começando a pensar em voltar pelo centro, mas não sabe que máscara vai usar, já não sabe que máscara é segura, né? Uma pergunta constante. Ele escreveu: incrível como textos do Denis são um plano sequência da vida. Obrigado, querida, imagina. Pois é. E aí... É verdade, é um plano sequência. Com certeza, concordo plenamente. Boa parte dos textos estão aqui no caderninho. Esse caderninho que me acompanhou nesses dias. Um dos caderninhos, o outro a gente vai mostrar de novo, né, no próximo dia. Vamos ter esse outro momento, Deninho, para falar dos processos, né, das ideias, dos primeiros estudos. Acho que vale a pena. Meio aqui. Hã? Acho que esse próximo momento para a gente falar dos estudos, dos cadernos, das primeiras ideias, referências, né? Acho que a gente pode ter uma próxima focando só nisso aí, né? E a gente conta esses processos, né? Exatamente. Inclusive tem até um blog que foi feito, né? Que é bacana de repente ilustrar um pouco das fotos, né? Dos processos. É verdade. É verdade. Na próxima live. Com certeza. Mas alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Podem ficar à vontade se quiserem perguntar. A gente já está perto do... Derrubem a gente. Não, eu descobri que o Instagram ampliou o limite do horário. Ah, é, né? Já atualizei a última versão aqui. A gente pode gravar até 4 horas de vídeo. Eita, meu querido. Então eu vou só fazer uma aqui daqui a pouco. É um filme do Tarkovsky. É porque uma hora passa tão rápido quando o clima tá bacana, né? A gente vai juntando as pessoas. Sim. E como eu falei numa live passada... O pessoal do coletivo. Coletivo Banho de Chuva. Eu amo ir no dia 24 de dezembro. As caixas de som tocando Simone. É típico, né? Com certeza. É um clássico, né? Eu tô com muita saudade da Praça do Ferreira. Tô com muita saudade ali do centro daquele burburinho todo. Saudade de bater perna sem muita direção, né? Sem muita objetividade. Só para sentir a cidade, né? Com certeza. Faz falta. Espero que esse pesadelo todo passe logo. A gente possa se rever, se reencontrar, tomar nossos sucos de clorofila, para quem nunca tomou.
experimente É verdade, ir marcou, né? pro centro e tomar um suco de clorofila. Seu patrocinador Existe. oficial da segunda edição, né? Patrocínio sucos de clorofila da Carolzinha. E os cafés também, né? Nossos cafés. Ah, é. O mate gelado também, né? Que até Verdade. entrou um pouquinho ali. Mas ótimo. O Coletivo Banho de Chuva está agradecendo por dividir divisão todo o processo. É um prazer. Que bom que, Vamos mostrar mais um pouquinho né, do livro? para quem estava aqui. Vamos deixar eu fazer uma próxima, Denise, que eu acho que esse formato 1 hora, assim, 1 hora e pouquinho, É. acho que fica mais. Né? A gente deixa esse gancho aí para a próxima, né, Carolzinha? Eu acho que fica mais redondinho. A gente. E da próxima. Seria tão legal, viu, Denis e Diego, vocês compartilharem um pouco, talvez, das inspirações, além do próprio centro, né? Que é matriz oficial. Mas eu lembro de um livro que vocês, inclusive, em um dos encontros, vocês mostraram, né? Que seria um grande referencial da forma adotada também para poder contar um pouco dessa narrativa do centro, né? Um dos colegas literários que também influenciaram um pouco esse imaginário. Aí, entre tantos outros, né? O Diego também com esses conceitos aí de visualidades, de mapas e tudo e tal, deles com essa parte literária também, entre também coisas de arte visual. Queria também ter uma live que vocês pudessem mostrar um pouco do que está para além desses muros, dessa fortaleza, para além desses muros. Os livros, os outros. De um livro além dos muros, né? Exato. Além das Seria prateleiras. bacana. E aí estamos no nosso cafezinho, a gente traz aqui nosso cafezinho também, eu vou fazer um pão de queijo. Beleza. A gente fica aqui com gostinho. O suco de clorofila, né? Eles não entregam, não, será? A clorofila tem que ser lá, por enquanto ainda não, mas o cafezinho, o pão de queijo sai. Você tem tanta planta aí, Carolzinha, joga umas plantinhas aí no liquidificador para tirar uma clorofila aí. Eita. Será que dá certo? Então, vamos Mas lá. é isso, gente, foi um prazer enorme estar com vocês sempre e agradecer muito por tudo. Sou muito grata mesmo e pela confiança, pela aposta, pela vontade de estar juntos, como estamos agora aqui, né? Muito obrigada por tudo. Carolzinha, prazer. Diego, quer falar? Valeu. É só agradecer, né, assim, Daniel, a iniciativa de fazer, né, as lives, é uma coisa que a gente está descobrindo, né, eu estou fazendo também, estou até pensando em fazer daqui a pouco uma só desenhando aqui no caderninho também, aproveitar, sempre que a gente termina, a gente fica empolgado, né, para fazer um monte, assim, e aí, eu acho uma ótima oportunidade da gente dividir, né, e quer falar, Carolzinha? Sim, eu esqueci. Também quero agradecer muito, né, o apoio das nossas famílias, evidentemente, né, nossas mães, né, todo mundo. E agradecer muito essa moça chamada Viena Paz, essa produtora que me trouxe muita paz. Ela sempre me traz muita paz. E não é à toa esse paz da Viena Paz, a paz. Obrigada, Viena, por tudo. Essa produtora incrível que me ajudou muito e não me senti sozinha. Obrigada pela força, Viena. Com certeza, uma mão essencial para a gente nesses processos. E eu acho que é isso, né, Carolzinha? Completando com o que você falou, são as pessoas que a gente pode contar, né? Assim, uma coisa que esse projeto trouxe muito foi conhecer mais a gente mesmo, saber que a gente ainda é capaz, porque, né, as energias, o acreditar em cada um foi muito prejudicado, tem sido, né, nesse período todo, né? Então, os apoios das pessoas, a Vina foi essencial, né? O Coletivo Banho de Chuva está falando aqui, a Vina é show, com certeza. E as nossas famílias, nossas mamães, a nossa mãe está aqui, Isabel está aqui direto, falando aqui, está assistindo, né? Está com saudade do centro. Inclusive, né, Denil, depois a gente desenvolve, mas muito do centro da conversa foi com a mamãe, que trabalhava no Ministério da Saúde, né? Que é ali no centro. Então, o que a gente começou a conhecer do centro foi a partir dela e do recorte a partir do trabalho dela, que a gente ia, né? Eu ia desde que eu era pequeno, levava os meus leguinhos para lá, espalhava na mesa e tal. Então, é muito a partir daquele contexto, né? Da Rua do Rosário, dali a gente foi ampliando, mas ficou sempre como uma referência. Então, de certa maneira, esse trabalho já levou décadas, né? Pra gente fazer. Exatamente. Agora
tá saindo, né? Mas obrigado a todo mundo, gente, que estava com a gente, que passou, quem tá vendo a gravação também, obrigado. E a quem tá com a gente até agora aqui, esperando que tenha agregado, né, gente? Que ótimo, que maravilha, é isso mesmo. Deixa eu ver. Temos 10 pessoas. Então é isso, né? Vamos. A gente combina um outro momento, um outro dia, né? Fazer uma segunda rodada, né? E vamos esmiuçando, a gente faz mais leituras, de repente vocês podem ler alguma coisa também, escolher algum texto que queira ler. Acho que é interessante fazer essa passada da palavra, porque o livro também tem muito isso, né? E convidar já o pessoal que está aqui, a gente vai continuar fazendo essas lives sobre o livro. Quem não viu ainda, o link está no comentário fixado, livro digital. E a gente eu devo colocar a próxima data. Agradecer a Carol, querida Carolzinha, por todo o suporte. E a cachorrinha. É a cachorrinha? A Linda, sim, a bichinha. Agradecer a Linda também pela participação especial. Agradecer o Pois Diego. é, a Linda desapareceu agora. Deixa eu ver se encontro. Desapareceu, ficou tímida. Agradecer o Diego, agradecer a Carol, agradecer, tem a Geisa, que ainda está conosco, o Tomás, Coletivo Banho de Chuva, Claudinei, a querida Virna, Janaína, a Selma, as pessoas que eu não conheço, mas já conheço porque estão aqui. Muito obrigado. A mamãe Isabel, reforçando tudo que a Carol falou. Obrigado às mães, assim, por todo esse suporte que nem cabe falar, mas todo mundo sabe que são praticamente os alicerces de tudo, né, para a gente estar aqui agora. E vamos em frente, né, gente? Vamos nos caminhos do Entre Caminhos. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. A gente se encontra nas redes da vida. Isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.